Uma família voltava da cidade de São Paulo depois de uma viagem internacional. E quando estava aqui em Ribeirão Preto, eles foram assaltados, todos eles dentro do carro. Os suspeitos seguiram o carro em que a família estava, fechou o veículo e roubaram a família. Existe ainda a suspeita de que sejam os mesmos homens que fizeram um sequestro relâmpago a um corretor de imóveis. Hoje à tarde, eu conversei com 2 pessoas da família. Elas ainda estão assustadas e não imaginavam que pudesse acontecer. Era madrugada do dia 11 de julho, por volta de 1h30 da manhã. O carro da família chegava da cidade de São Paulo. Parou exatamente nesse semáforo. O sinal estava vermelho. A família então aguardou, porque ali na Avenida Presidente Kennedy tinha um veículo escuro, parado. Aliás, andando um pouco mais devagar, quase parando. A família então esperou o semáforo abrir e seguiu. O objetivo deles era seguir pela Avenida Maurílio Biagi, fazer o retorno e seguir naquela avenida sentido City Ribeirão. Os bandidos que estavam no carro na Presidente Kennedy fizeram um retorno logo adiante e seguiram atrás do carro da família. A família então percorreu por essa avenida pouco mais de 1 quilômetro. Quando chegava mais ou menos nesse trecho, logo quando o veículo começou a descer, o carro da família começou a descer, foi aqui que eles tomaram o primeiro susto. Foi praticamente nesse momento em que o carro desses assaltantes chegou a fechar o carro das vítimas e eles tiveram uma reação. O carro parou ao nosso lado e nos fechou. Neste momento a gente teve a sensação de ser um assalto. A gente falou para o motorista, meu marido, acelera que nós vamos ser assaltados. Ele conseguiu desviar do carro deles e correr. O motorista do carro, então, em que estava a família, acelerou, passou por esses 2 cruzamentos e ainda seguiu em alta velocidade, sentido ao Botânico, na esperança de tentar fugir ou escapar desses bandidos. Mas os suspeitos não desistiram e foram atrás. E foi próximo desse local, nessa avenida Norma Valério Corrêa, altura do número 500, quando a família passava com o carro, tentando escapar dos bandidos, quando então eles se aproximam e fecham o carro das vítimas. Nesse momento, o indivíduo que estava no passageiro, de jaqueta escura e capuz armado, rende a família. Logo na sequência, o motorista de camiseta branca ou de moletom branco também sai. E os dois então assaltam todos que estavam dentro do veículo. Eles levaram o celular do meu marido, levaram o celular do meu padrasto e levaram uma bolsa inteira da minha mãe. Continha documentos, passaporte, continha carteira de habilitação, R$ 1.500, fora todos os cartões de crédito. Qual que é a sensação que vocês tiveram naquele momento? De pânico, muito terror, muito pânico, um medo intenso. Pelo meu filho estar dentro do carro, a gente ficou com muito medo. Pela gente ter escapado a primeira vez, a gente imaginou que às vezes eles pudessem ter ficado com raiva e literalmente, né, atingir alguém dentro do carro com um disparo. É um sentimento assim de impotência grande, né, da gente não poder fazer nada, de insegurança maior ainda, que a gente pensa, pagando os nossos impostos, a gente tá seguro e não é bem assim. Mas o pior deles, eu acredito que é o psicológico, porque nós ainda estamos muito abalados, porque tinha uma criança dentro do carro e isso nos preocupava muito o tempo todo, né, de acontecer alguma coisa, mas graças a Deus foi só mesmo perdas materiais. O que há de suspeito nessa história e o que está sendo investigado pela polícia é que o veículo utilizado para abordar essa família é o mesmo veículo que foi roubado do corretor de imóveis. Isso porque 2 horas antes da família ser assaltada, o corretor de imóveis sofreu o sequestro relâmpago. E segundo as informações das vítimas do carro, o veículo é bem parecido.
carro é muito parecido, é um sedã de uma cor cinza chumbo escura, então é muito parecido. E pelo tempo de ocorrência do corretor com a gente acredita sim que possam ser as mesmas pessoas com o carro do corretor. Eu queria muito, assim, se alguém achasse os documentos, me devolvesse, me encaminhasse a uma delegacia para que eu recuperasse esses documentos, que para a pessoa não vai fazer nada, mas para mim vai ser muito complicado, muito difícil eu ter que tirar tudo novamente. Mas ainda estamos muito abalados, todos nós, com tudo isso. Triste, né, gente? Sabe o que tem curioso nessa história? Eu disse a vocês ontem, quando nós mostramos esse caso do corretor de imóveis, que de repente para alguém do lado, emparelha e vai lá, ó, e faz a mesma coisa que fez com a família. Vai lá, assalta, tira o corretor, mas nesse caso levaram o corretor junto. Por que a família acha que é o mesmo veículo que agiu? Eu vou explicar para você. Essa ação que você está vendo, veja lá, ó, 23 horas e 25 minutos. Vocês estão vendo na imagem? É o horário da ocorrência. Assim que os bandidos levaram o corretor de imóveis, o corretor de imóveis foi abandonado em outra cidade, certo? No meio de um canavial lá. E os bandidos então ficaram com esse veículo. Das 23h20 em diante, com o carro do corretor, começaram a percorrer as ruas da cidade, essa é a suspeita. E aí eles estavam então por volta de 1h30 da manhã, passando pela Presidente Kennedy. Por uma infelicidade de horário, a família também estava chegando de São Paulo, parado exatamente naquele farol, naquele semáforo. Os bandidos então devem ter visto um carro de família e imaginaram, olha, vamos fazer mais um aí, né? A família esperou o carro dos bandidos passarem, mas não imaginava que eram eles, e fez o contorno, conforme o caminho que eu mostrei para vocês aí. Só que os bandidos passaram num outro retorno e voltaram rapidamente, aceleraram até conseguir chegar atrás do carro da família. E nessa Avenida do Botânico é uma avenida extensa, passa pelo bairro City, depois é rotatória, e quase saindo lá, né, sentido ali a Fiuza, enfim, Botânico, foi ali que eles conseguiram fazer a primeira abordagem. Não conseguiram, a família tentou acelerar e depois eles foram e fizeram. A característica disso tudo, a família foi assaltada às 1h30 da manhã. O corretor de imóveis só conseguiu fazer o boletim de ocorrência do assalto que aconteceu 23 e 24 do dia 10, às 2h30 da manhã do dia 11. Ou seja, praticamente 1 hora depois que a família tinha sido assaltada. Então esse lastro de tempo, entendem? Dá a entender, e pela característica que a família coloca, que os bandidos, além de fazerem vítima ao corretor, também fizeram essa família aí. É isso que a polícia precisa investigar. E eu falava isso para vocês, é muito estranho, porque nós não costumamos ter aqui no interior de São Paulo coisas de sequestro relâmpago, assaltos desse tipo. E aconteceram 2 muito próximos. Devem ser as mesmas pessoas. É o que a gente espera, que a polícia consiga investigar e consiga prender esses caras. Porque nessa eles se deram bem, né? Mas na próxima pode ser que eles caiam e vão para a cadeia. O que é importante falar, se alguém encontrar documentos abandonados aí, entregue a uma delegacia de polícia, porque o mais difícil para quem perde ou é assaltado, sabe, dinheiro a gente não vai encontrar mais, cartão a gente tira outro no banco, mas o mais importante é documento, gente, que isso dá uma dor de cabeça, né? Ter que refazer boletim de ocorrência, uma série de coisas. Então, quem encontrar, por favor, devolva a uma delegacia para poder chegar a essa família novamente. Que situação, né?